Boa noite, graça e paz. Todo mundo bem? Tem como não estar bem aqui num lugar desse? Glória a Deus por sua vida. Definitivamente você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite. Eu gosto muito de falar sobre, que unção, que presença. Gosto muito de falar de uma história que uma vez eu ouvi do apóstolo Agostinho Soleri e do Jetro. Eles estavam por essas bandas aqui pescando e não tinham pego nada, até que no final da tarde um grupo de pescadores em outro barco se aproximou deles e aquela pergunta tradicional de pescador: e aí, como é que tá? Vocês pegaram alguma coisa? E pescador às vezes inventa, aumenta, né? Mas crente não faz isso não. Então os pastores jogaram limpo e falaram: não, a gente não pegou nada, igual Pedro, né? E aqueles pescadores disseram para eles: olha, mas vocês vão pegar. Por quê? Porque vocês estão no melhor lugar. O jovem que me antecedeu aqui, que orou com a gente, ele falou sobre tristezas que você pode estar carregando. Os nossos contextos, queridos, são muito diferentes. Mas independentemente da diferença que há entre as nossas histórias, elas nos trouxeram para o melhor lugar nessa noite. Talvez você saiu de casa e não enxergou nada acontecendo, mas você está no melhor lugar e vai acontecer. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu quero agradecer o carinho e a confiança de toda a igreja. Altar é coisa séria, gente. Eu, desde que me entendo por gente, estou dentro da igreja. Eu nasci num berço evangélico. Talvez teus pais te colocassem no teu berço, você só dormia, o meu me dava a paz do Senhor. Graça e paz. E eu sei o nível de confiança que é dispensado a alguém. Então eu quero agradecer a todos, todos mesmo. Parabenizar vocês por esses 8 anos de igreja, né? É impressionante o que Deus está fazendo na história de vocês com tão pouco tempo, queridos. Que Deus continue vos abençoando e trazendo essa unção de velocidade. Pastor Zacarim já dizia, né? Nunca vi nem conheci, eu só ouvia falar. Mas que alegria conhecer o Senhor pessoalmente, essa família linda. Você está bem ainda? Você está feliz ainda? Então quando eu falar, abra comigo a sua Bíblia, você vai dar uma explosão de alegria, combinado? Lá na nossa casa a gente faz assim, eu estou me sentindo em casa aqui, então você pode me ajudar? Abra comigo a sua Bíblia. Glória a Deus, Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Espero que exista expectativa no teu coração. Eu pedi a Deus uma palavra para essa noite, e eu tenho certeza que Ele vai falar conosco. O pessoal já disse aqui, na parte da tarde nós estivemos juntos, mas eu vejo aqui alguns rostinhos, né? A grande maioria não estava aqui hoje à tarde. Para quem me conhece, eu não preciso me apresentar, mas para quem não me conhece, eu sou o Gabriel. Para quem já me conhecia, eu continuo sendo. Quem aqui já me conhecia? Quem não me conhecia agora? Vocês não estavam perdendo nada. Mas a gente veio de Viema, nós somos praticamente vizinhos, né? A gente veio de Viema, nós, com os nossos pais, eu, Helder, Adri, Amanda, Malu, nós estamos apacentando o rebanho do Senhor Jesus naquela cidade. E eu e a minha família, nós chegamos lá no ano de 2002. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem feito coisas tão lindas quanto tem feito aqui na Igreja Batista, Comunidade Terra Santa. Aleluia. Eu vou tirar o calçado até o final do culto, porque esse lugar é Terra Santa. Ô glória! Vamos nessa então, você está comigo? Mateus capítulo 16, versículo 15. Eu posso pedir um favor para a projeção, colocar Almeida Corrigido e Fiel? Esse pessoal é rápido no gatilho, aleluia. Eu quero que você aproveite o máximo do que eu tenho aproveitado através e a partir dessa versão aí. E aí a gente vai junto nela, pode ser? Amém? Vamos lá? Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? É Jesus perguntando aos discípulos: vocês, o que vocês têm para dizer a meu respeito? Em uma pergunta anterior, Jesus pergunta a esses mesmos homens: quem as pessoas estão dizendo que eu sou?
E os discípulos vão dizer: alguns dizem que o Senhor é Elias, confundem o Senhor com João Batista ou qualquer um dos profetas. E aí Jesus, no versículo 15, muda então o direcionamento, a direção da pergunta e fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? No versículo de número 16 agora: e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso de número 17: e Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. No versículo de número 18: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga aleluia. Aleluia. Queridos, texto extremamente conhecido, e eu tenho certeza que, assim como os outros textos, às vezes a gente já ativa o modo automático e vai para cima, engata a quinta marcha, e quando chega nesses versos a gente vai e passa correndo. Mas há algum tempo o Senhor me fez parar e pensar sobre algo muito importante. No versículo de número 18, Jesus está dizendo: eu vou te dar, Pedro, as chaves. Perdão, no versículo de número 19, é isso, né? 19. E eu vou te dar, Pedro, as chaves do reino dos céus. Então aqui a gente está lidando com um texto onde Pedro recebe as chaves do céu, certo? Certo ou não? Sim ou não? Não. A gente não acabou de ler o texto? O que Jesus está dizendo? Pedro, eu. Você vai ficar com medo de vir comigo agora, né? Depois dessa. Eu te darei. A gente é manipulado, queridos, pela familiaridade e também pelo que as pessoas dizem, né? Existe um poder tremendo de quem está com as mãos no microfone. Levanta seu dedo indicador comigo, rapidão. Eu falei para você levantar o indicador, você está levantando o polegar. Você viu como é que é perigoso? Você vai comigo, só porque eu estou com o microfone na mão. Olha aí, ó. Nem todo mundo que está com o microfone na mão é voz de Deus na sua vida. Fica esperto. Fica ligado, fica ligado. Jesus está dizendo a Pedro: eu te darei. Ele está conjugando o verbo em um tempo futuro. Não foi entregue a Pedro, mas sobre Pedro foi enviado, foi selada uma promessa: eu vou te entregar, Pedro, as chaves do reino dos céus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Às vezes a gente se sente intimidado. Pastor, o inimigo está furioso, o demônio está ficando maluco, e quem não está ficando maluco está ficando doido. O que é que a gente vai fazer? A gente avança, porque não é a igreja quem espera o ataque do inferno, mas é a igreja que corre em direção às almas que estão no mundo, porque a porta do inferno não é capaz de te deter, a porta do inferno não é capaz de te segurar. A gente tem uma chave que abre qualquer porta, e se nós abrirmos no nome de Jesus, ninguém vai fechar, e se nós fecharmos no nome de Jesus, ninguém vai abrir. Mas o fato de perceber que Jesus está dizendo: Pedro, eu não estou te dando as chaves, eu ainda vou te dar, faz com que a gente pense em alguns fatores importantíssimos, e um deles é entender que toda palavra profética que nós recebemos, que toda promessa contida na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, elas têm que passar por um processo chamado tempo e modo. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo é precioso ao seu tempo, que existe um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. No capítulo de número 8 diz que para todas as coisas nós precisamos discernir o tempo e o modo. É certo que nós poderemos em algum momento da nossa jornada cristã acabarmos nos frustrando,
acabar sendo acometidos pelo desânimo por pensarmos que as promessas que Deus nos fez, elas se cumprirão instantaneamente. Jesus espera 30 anos para começar, para dar início ao seu ministério. Quanto tempo você tem esperado por algumas chaves? Sabe, gente, no que diz respeito a viver os planos e as promessas do Senhor, nós investimos mais tempo nos preparando para vivê-los do que propriamente vivendo. Jesus se prepara 30 para viver 3. João Batista se preparou a vida inteira também para preparar o caminho. E às vezes nós pensamos que Deus nos esqueceu, porque as coisas não aconteceram no tempo em que a gente quer, da maneira em que a gente espera. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: o tempo é meu, e no momento certo, aquilo que um dia eu te prometi, eu vou fazer. Se eu disse que vou te entregar as chaves, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas no tempo certo eu vou entregar a você. Um dos processos então que pode fazer parte da caminhada para que possamos adquirir, receber, termos em nossas mãos as chaves do reino dos céus, diga comigo: maturidade. É o primeiro ponto. Se eu e você desejamos não simplesmente viver de promessas, vivermos pautado em uma profecia que aponta para tempos futuros, mas exercermos a nossa função, a nossa responsabilidade para que isso se torne possível, nós precisamos amadurecer. Faz parte da trajetória cristã ser forjado, ser aperfeiçoado em um processo chamado amadurecimento. Nós não podemos fugir daquilo que nos aperfeiçoa. Este mesmo Pedro, que recebe a promessa das chaves do reino dos céus, em certa altura da história, vai dizer para Jesus: Jesus, ainda que todos esses meus irmãos, os teus discípulos, se escandalizem do Senhor, eu jamais. Eu estou pronto para morrer contigo. Eu não vou negar o Senhor, eu não vou me escandalizar de ti. E Jesus responde a Pedro: Pedro, Satanás tem me pedido para peneirar a sua vida. Mas você, quando você se converter, você conta o testemunho aos seus irmãos, porque aquilo que você pensa ser, no momento você não é. E às vezes, querido, nós estamos nos considerando aptos, capacitados de recebermos chaves, quando na verdade nós nem ainda amadurecemos. Existe um livro de um pastor que já não está mais entre nós, abençoadíssimo, chamado Drummond Lacerda. Tivemos a oportunidade de tê-lo em nossa igreja umas 2 vezes. Um homem que carregava os céus dentro do peito. E esse homem foi usado por Deus para escrever um livro chamado Fora do Alcance das Crianças, ou Longe do Alcance das Crianças. E o que esse livro diz? Diz que existem coisas em nossas vidas que naturalmente serão acessadas a partir do momento em que nós nos desenvolvemos, nós amadurecemos, nós aumentamos ou acrescemos em estatura. Existem coisas que o teu filho em casa não consegue alcançar. Por quê? Porque ele ainda é criança, porque ele ainda é pequeno. Mas haverá um tempo em que ele não precisará mais de auxílio, não precisará mais de recursos de terceiros, porque chegou a plenitude dos dias, ele ganhou estatura, e aquilo que até então ele te pedia, agora ele alcança. No mundo espiritual é da mesma forma, funciona do mesmo jeito. Existem coisas que não foram confiadas a nós, porque nós ainda não temos a capacidade de administrá-las. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, amadurecer. Sabe, falar de amadurecimento para você não é uma tarefa muito simples para mim, porque eu só tenho 28 anos. Eu estou há 6 anos pastoreando com meu pai, e eu ainda estou vivendo esse processo. Agora, existem coisas que a gente enfrenta, que a gente passa, que a gente não gostaria de enfrentar, a gente não gostaria de se submeter, mas nós não podemos negar a sua importância. Eu e você, nós não podemos fugir daquilo que nos aperfeiçoa. Quando nós estamos doentes, nós não podemos escolher o tratamento, querido.
Eu me lembro de uma ocasião, final de ano. Nós nascemos em Presidente Venceslau, aqui pertinho de vocês, e por isso que Bataguaçu para nós é o quintal de casa. Nós nascemos em Presidente Venceslau, em 2002 fomos para Iviema, e no final, acho que do ano de 2018, a minha avó ia fazer aniversário em janeiro. Nós estávamos no Natal ali em Presidente Venceslau, e o pai falou: vamos ver a avó, a gente já leva um presente de Natal e já de aniversário, porque em janeiro a gente não vai poder estar com eles. Então nós estávamos todos eufóricos. Há muito tempo não visitávamos a avó Euridice, que já dorme no Senhor. E a gente separa um presente para a avó Euridice. Meu pai, macaco velho, já desceu com a lembrança dele, o Helder também com a sua lembrança, e eu esqueci a minha dentro do carro. E quando eu esqueço o meu presente, a minha lembrança dentro do carro, eu falei assim: pai, me dá a chave do carro, pai. O presente da avó ficou lá. E aí, meus queridos, eu fui buscar felizão o presente da avó Euridice, e quando eu me dou por conta, o que está na minha mão é o presente, e a chave que até então estava comigo, ela foi arrebatada. Onde estava a chave? A chave estava dentro do porta-mala do carro. Era Natal. Então é Natal e Ano Novo também. Era Natal, havia uma chave trancada no porta-mala de um carro, e para minha infeliz situação, pouquíssimos chaveiros disponíveis em Presidente Venceslau. Vamos nós, eu e meu tio, no dia de Natal, procurar um chaveiro para tirar do porta-mala as chaves que uma criança esqueceu lá. Chave não é coisa de criança. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, você já percebeu que ela vai entortando na vida assim? É porque ela carrega um molho de chave aqui na cintura. Nada contra, pastor, tá tudo bem. Mas quanto mais velha a gente vai ficando, a gente vai carregando mais chaves. Porque a responsabilidade vai chegando para a gente amadurecida. Aí, queridos, a gente foi atrás dos chaveiros da face da terra, até que finalmente Deus nos deu a graça de encontrar um. Vocês já ouviram falar do cortador, do migrador, do devorador? Já ouviram falar? Já ouviram falar, sim ou não? Eu nunca vi esse demônio, mas eu tenho certeza que ele se parece muito com o chaveiro que a gente achou. Porque aquele cara chega, em questão de segundos, ele abre o porta-mala e pega a chave. Ele me tomou R$100, mas numa velocidade que eu falei assim: eu nunca vi o demônio, o cortador, o migrador, o devorador, mas ele deve parecer muito com esse cara. A minha infeliz experiência me fez perceber que não dá para lidar, para manusear a chave de qualquer jeito. Chave é para quem é amadurecido. Carregar chaves é um direito, é uma habilidade que só vive quem tem maturidade o suficiente para portá-la em suas mãos. Deus não vai entregar nas minhas e nas suas mãos algo que nós não fomos capacitados para portar. É por isso, queridos, que eu e você não podemos fugir desse processo. É por isso que eu e você devemos entender o tempo e o modo de todas as coisas. A gente se julga pronto, a gente se julga, sabe, na condição capaz e suficiente de vivermos algumas promessas, de cumprirmos alguns propósitos. Mas em João capítulo 16, versículo 12, Jesus está falando para 12 homens que largaram tudo, que abandonaram tudo, homens que já haviam declarado o seu amor, que já haviam manifestado a sua fé no Filho de Deus. Mas em João capítulo 16, versículo 12, Jesus diz para esses mesmos 12 homens: eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora, vocês ainda não podem ouvir. Jesus está dizendo para 12 homens que abandonaram tudo: eu queria ter essa conversa com vocês, mas vocês não estão prontos. Quem é a gente aqui? Quem que é a gente, se comparado às renúncias desses 12 homens?
Onde a gente se encontra, querido? Em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4:1, o apóstolo Paulo diz: digo-vos, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é o quê? É o quê? Diga comigo, menino. Em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Em Cristo, nós fomos feitos senhores, detentores de muitas coisas, mas se eu e você nos portamos ainda como meninos, meninas espirituais, a gente continua sendo escravo. Sabe, eu poderia me delongar aqui citando textos que falam sobre maturidade, mas eu acredito que você já tenha entendido que tem gente que cresce, amadurece, cresce, envelhece, apodrece, mas nunca amadurece. Porque maturidade não está relacionada à quantidade de fios brancos que você tem na sua cabeça. Tem gente que cresce, envelhece, apodrece, mas nunca amadurece. Sabe, queridos, a quantidade de dias que eu e você temos, ela não será nada se nós não nos submetermos a um processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Diga para quem está do seu lado: quer receber as chaves? Amadureça. Eu profetizo um tempo de amadurecimento sobre a tua vida nessa noite. Existe um tempo de plenitude nos alcançando nessa noite, e aquilo que nós não amadurecemos em 10 anos, nessa noite a gente sai daqui aperfeiçoado e amadurecido pelo nome e pelo sangue de Jesus. Se você toma posse disso, faça barulho de festa nessa noite. Glória a Deus. Pode aplaudir, se é para Jesus, não passa vontade não. Agora, além de enxergar a maturidade como parte do processo para que eu possa adquirir ou portar as chaves do reino dos céus, eu preciso passar por um outro processo chamado, diga comigo, cumprimento. Não diga igual crente, por favor, diga cumprimento de propósito. Você está comigo ainda? Diga amém. Vamos junto até o final, querido. Cumprimento de propósito. Quando nós vemos Jesus dizendo: eu vim para que deis fruto e o vosso fruto permaneça, a gente cria a correlação desse texto com a ação de ganhar almas para o reino dos céus. E o texto quer dizer isso? Sim ou não? É lógico, depois do começo vocês estão com medo de dizer sim ou não. O texto quer dizer isso, sim, mas também dar fruto aponta para cumprimento de propósito. Nós nos envolvemos com aquilo que Deus nos criou para sermos. Nós nos empenhamos para viver e para realizar as obras que Deus pediu para que realizássemos. Isso significa também frutificar. Não é em vão que em Gálatas nós recebemos a informação de que os frutos do Espírito competem a um conjunto de medidas e ações. Se eu tenho os frutos do Espírito, então eu realizo, eu reajo, eu vou agir diante de alguns princípios e valores. Então frutificar não significa simplesmente ganhar almas para o reino dos céus, mas também cumprir a minha missão, cumprir o meu propósito. Agora, para que nós entendamos juntos nessa noite que cumprimento de propósito é a característica de quem porta chaves, eu preciso ir com você em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Eu faço questão que você anote, ou que você pelo menos leia aqui com a gente. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Depois Apocalipse 1, 18. Antes 3, 7. Apocalipse 3, 7 diz o Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem o quê? Tem o quê? Ele tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Quem é esse, querido? É Jesus, aquele que tem a chave de Davi. Agora, por que é que Jesus tem a chave de Davi? A gente está falando de cumprimento de propósito, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1, 18. E eu
que vivo e fui morto. Ei, presta atenção, Jesus está dizendo: eu que vivo hoje, mas fui morto, eis que estou vivo para todo sempre. Amém, aleluia. E por conta disso eu tenho as chaves do inferno e da morte, ou da morte e do inferno. Presta atenção, querido, porque o que Jesus está ensinando para nós é: porque eu vim, o verbo se encarnou e ele habitou entre nós, mas não se omitiu da morte, do sacrifício que nos redimiu. Ele foi morto, mas ao terceiro dia o Pai o chama dentre os mortos, e por ter cumprido o seu propósito, ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, e também tem a chave da morte e do inferno. Chave é para quem cumpre propósito. O Senhor Jesus tem essas chaves, porque morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Unção, querido, unção é para quem tem missão. A unção, ela vem para nos apontar, ou para nos direcionar a uma finalidade. Quando em Lucas capítulo 4, versículo 17, o Senhor abre as escrituras dentro da sinagoga dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Ungiu só? Não, Ele me ungiu para um fim, para um propósito. Ele me enviou para curar os contritos de coração. Pode dar sequência. Ele me ungiu para mais o quê? Para proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Unção é para quem tem propósito, chave é para quem tem missão. Agora, se eu e você não nos envolvermos com o nosso propósito, será que nós portaremos as chaves do reino dos céus? Será que nós teremos acesso às chaves que o Senhor Jesus quer nos entregar? Além de maturidade e além de cumprimento de propósito, toda pessoa que deseja ter acesso às chaves do reino dos céus, ela também precisa ter sua vida pautada por uma, diga comigo, revelação. O que é revelação, pastor? É quando alguém se aproxima até mim e diz: eis que te digo. Isso é revelação? É lógico que vocês não vão responder, vocês ainda estão com o começo na cabeça. Revelação, querido, revelação fala de algo muito mais profundo do que a antecipação por meio de palavras de alguns acontecimentos na sua vida. Falar sobre revelação vai muito além de pessoas que têm a capacidade talvez de falar o seu nome, de falar o seu endereço, de falar o seu CPF. Revelação fala a respeito de acesso ao coração do Senhor. Ser tomado por revelação significa conhecer o coração do próprio Deus. Ser tomado por uma vida pautada em revelação significa ter acesso à vontade de Jesus para a minha vida. Revelação eu tenho quando eu abro as escrituras dentro do meu quarto. Eu acredito que ela não é somente mais um livro, que é a boca do próprio Deus querendo me soprar algo lá na minha casa. Eu e você, para alcançarmos a plenitude de quem nós devemos ser e para portarmos as chaves do reino dos céus, nós precisamos de revelação. A mesma revelação que foi ao encontro de Samuel e ele disse: fala, Senhor, porque eu estou pronto para ouvir. A mesma revelação que alcançou a Moisés dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A mesma revelação que tomou os olhos de Isaías, que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, dizendo: a quem enviarei? Quando foi a última vez que o Senhor teve acesso aos teus olhos, que o Senhor teve acesso aos teus ouvidos? Quando foi a última vez que o Senhor teve acesso ao teu coração?
para manifestar uma nova porção daquilo que ele desejava revelar. O mundo se move por descobertas, mas a igreja se move por revelação. Sabe por quê, querido? Porque o que faz com que Pedro receba a promessa das chaves do reino dos céus foi revelação. Jesus diz a Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isto, mas o próprio Pai. Você quer mesmo as chaves do reino dos céus? Se submeta ao processo de amadurecimento. Envolva-se no cumprimento do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. E não se conforme mais em viver uma vida pautada por palpites, por sugestões, por conselhos de pessoas que não têm nada a agregar a você. Mas mova-se por revelação. Foi a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, que me trouxe até esse lugar. Eu tinha 17 anos, quando o Senhor decidiu entrar no meu quarto e dizer: eu não quero ser só o Deus dos teus pais, eu não quero ser só o Jesus do teu irmão, eu quero ser o teu Deus, eu quero ser o teu amigo. Sabe, querido, é equívoco da nossa parte, é um erro da nossa parte acreditar que as chaves que o Senhor tende a nos entregar falam simplesmente de abrir algumas coisas ou de ter acesso a algumas coisas. Presta atenção, porque é bem provável que o Senhor esteja interessado em colocar algumas chaves nas tuas mãos, não que abram muitas coisas, mas que feche algumas. Mateus capítulo 6, Jesus diz: quando entrares no teu quarto, faz o que com a porta? Quando aquela viúva vai ao encontro do profeta e diz que ela não tem nada em casa, e ele fala assim: então toma muitas vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Entra você e os seus filhos na sua casa e faz o quê? Faz o quê? Qual é a porta que você disse ao Senhor que iria fechar no ano de 2025 e ela continua aberta? Pastor, eu disse ao Senhor Jesus que eu fecharia no ano de 2025 a porta da incredulidade. Eu disse ao Senhor Jesus que no ano de 2025 eu fecharia a porta do vício. Eu disse ao Senhor Jesus que no ano de 2025 eu fecharia a porta da pornografia. Eu disse ao Senhor Jesus que eu fecharia a porta de uma vida dupla de aparência. Mas por que é que elas continuam abertas, querido? Nós precisamos entender essa condição, porque a verdade é que Deus não está confiando chaves a você nessa noite, simplesmente para que você avance a níveis pessoais, abre e feche algumas portas. Mas eu quero profetizar que Deus está entregando chaves a essa igreja, pastor Zacari, e que ela continuará sendo responsável pelo fechar de alguns ciclos e pela abertura de novos nessa cidade. De que essa igreja irá fechar portas de vício, de prostituição, de divórcio, de suicídio, e que abrirá portas de verdadeiros discípulos sendo forjados para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Se você toma posse dessa palavra, fique de pé, fazendo barulho de quem acredita nisso.